muito obrigado por ter aceitado de novo. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. É, E assim, quando eu fui começar, né, eu fui fazer a pesquisa e tudo para fazer a entrevista, né, ficou muito Hum, difícil pensar assim, filtrar, sabe? Porque você é um artista assim muito multidisciplinar. hum, Então, eu fiquei pensando, pô, mas para que lado eu vou, tal. Então, a primeira pergunta, eu resolvi fazer uma hum, coisa mais ampla. hum, Quando você faz arte, né? Você faz arte hum. como uma fuga ou como uma aproximação da realidade? Cara, é, é complicado, porque, assim, a realidade, o que é a realidade, né, também? A realidade, para mim, é mais, realmente, a verdade está mais na arte do que no que a gente chama de realidade, assim. Uhum, É, sabe, números e coisas objetivas, para mim, não são reais, é uma forçação de barra, nada é assim na vida, na natureza, né? Tudo cheio de mistério, tudo cheio de surpresa. E aí os homens botam isso tudo dentro de enfim, de leis, de teoremas, de uhum, definições. Então, eu acho que quando eu faço arte, eu estou entrando na realidade, né? uhum, Pelo menos no que é para mim a realidade, porque o que chamam de realidade para mim é meio uma mentira, assim, uhum, uma ilusão. uhum, Mas essa dificuldade que você teve, eu também tenho, às vezes, de uhum, justamente me definir o que você é. Aí quando eu entro no hotel, profissão, uhum, pô, tem que escolher alguma, né? uhum, Às vezes eu boto escultor, às vezes eu boto músico. Cara, eu fui formado em direito, porra, 1000 anos atrás. Mas é uma coisa que não tem nada a ver comigo. uhum, Eu me formei, trabalhei um ano e aí saí fora correndo e nunca mais. Hoje em dia eu tenho horror, sabe, esse tipo de uhum, coisa, assim. Inclusive, isso me atrapalha muito. Às vezes, na vida, você tem que, né, assinar coisa, porra, né, dar recibo, prestar contas, enfim, são coisas que tudo, cara, tudo que é muito certinho, limitado, eu tenho uhum, problema. uhum. Tudo que é muito comportado te incomoda. É, Uhum, isso. Ou então delimitado entre. Que, cara, o Stravinsky tem uma frase bacana, ele fala que a liberdade, ela só acontece liberdade criativa, né? uhum, Dentro de alguns limites, né? Por exemplo, você vai pintar, você já tem o limite da tela ou uhum, do papel. Aí você tem o limite das cores que você tem. Notas é a mesma coisa, você tem 12 notas, aí você vai se dar uns limites de qual é o ritmo que vai ser minha música. É uhum, rápido, é lento. Então, dentro desses pequenos limites, que é, por exemplo, no quadro uma tela, na escultura o tamanho que vai ser a escultura, ou na música o tamanho, o ritmo, a pulsação, né, se é rápido, se é devagar, se você vai fazer ela em maior ou em menor. Aí, dentro desses limites, você tem que ter uma liberdade total. uhum, Mas, mas a liberdade total na música vira barulho, né? uhum. É um pouco, ou sons da natureza. A natureza é cheia de som, mas Sim. não configura uma música, né? Uhum, uhum, A música tem que ter aquela organização. Então, de certa forma, uma organização ela é necessária. Eu não estou dizendo que tem que ser o caos total em tudo, não. Mas, muitas vezes, para mim, a organização ela é contrária ao que as pessoas ficam uhum, esperando que seja, né? uhum. Não sei se eu te respondi. Não, sim. Não, eu entendo. Enfim, muitos artistas, né, tem isso. Se a gente pegar até as obras, sei lá, Dali, por exemplo, era uma coisa muito diferente, né? Aquela coisa surrealista, aquela coisa Hum, que era realmente sair um pouco da realidade, né? O que a gente compreende pela realidade. E deixa eu te perguntar, seu pai, ele era escultor, né, também?
O meu pai também, ele era meio multi também, porque meu Uhum, pai, ele também fez direito, uhum, ele fez um pouco de medicina. Ele era muito mais cientista que eu, assim, ele gostava mais das coisas mais certinhas e respostas é, mais científicas, mais uhum, certas. Até ele, aliás, ele vem de uma outra época, né? Ele falava muito para mim, ó, toma cuidado, né? Vai ver lá se você não vai ser conhecido entre os artistas plásticos como um músico e entre os músicos como um artista plástico. Querendo dizer, você não vai ser nada, né? uhum, E, e porque ele lutou um pouco contra isso, até porque ele vem de uma época que é o modernismo, e meu pai é meio do início do século, 1916. uhum, Então era uma época de muitas verdades, assim. uhum, Você tinha aqueles manifestos, manifesto surrealista, manifesto impressionista, manifesto isso, manifesto aquilo, onde tinham leis que os artistas tinham, o cubismo, né? Aí você entra naquela escola, todo mundo tem que se adequar e fazer uma coisa igual. uhum, Então, meu pai era de um tempo que, por exemplo, um determinado artista pintava só banana, banana. Ah, quem é aquele cara que pinta banana? Ah, e o Volpe, uma época. O Volpe é aquele que faz a... O Volpe tem altas coisas bonitas que não são isso, mas o Volpe é conhecido como o cara que faz as bandeirinhas de São João, sim, por exemplo. Então, é, as pessoas já ficam críticos e tudo, já ficavam na expectativa. Você faz. Ah, tinha um que fazia porta, o Zé Paulo, acho que é o Zé uhum, Paulo da Fonseca. Porta, porta, porta. Se um dia o cara faz uma janela, fica todo mundo, pô, o cara tá maluco, ele não pinta porta, agora vai pintar janela, sabe? Então era uma cobrança muito de você ser especialista. Foi quando começou as especialidades, por exemplo, na medicina, né? Antigamente o cara era médico, né? De uhum, repente ele virou cardiologista, neurologista, nefrologista. Sempre que eu converso com médico, eu pergunto, porra, o que que te fez virar, porra, proctologista, porra, uhum, nefrologista? Tu tem um tesão no rim? O que é, sabe? uhum, Né? E, e- porque eu acho que eu vejo a arte como uma coisa muito mais geral do que uma coisa especial, assim, o cara pinta a porta, ou janelas, ou bananas, ou bolas, pô, o cara tem que pintar tudo para se uhum, divertir, tem que tocar. Pô, quando eu não tenho. Quando eu fui fazer direito, cara, que eu não podia desenhar no escritório, que iam me botar para fora, eu comecei a escrever contos, sabe? uhum, Pô, aí estava todo mundo me vendo escrevendo, achando que era uma petição, mas era um conto. Ou seja, eu era uma merda de advogado, mas estava fazendo lá o que eu gostava. Depois eu saquei que estava no lugar errado e saí. uhum, Mas assim, se eu não pudesse pintar, a- aí eu ia tocar. Se eu não pudesse tocar, eu vou fazer não sei o quê. Se eu não puder, eu vou dançar, eu vou fazer. Igual um amigo meu, um cara que eu conheci na escola de música, ele era um argentino, ele teve um acidente numa estrada, tocava guitarra. Pô, o uhum, cara perdeu um braço. Aí passou um tempo, ele estava tocando trompete, sabe? Porque trompete você pode tocar com uma mão só, né? sim, Então, assim, o Django Reinhardt, né, que tem aquele problema, teve aquele problema na mão, porque ele era cigano, né, ele pegou fogo lá, a carroça dele, e ele queimou muito a mão, tocava violão. O médico falou, pô, tu nunca mais vai conseguir tocar. E ele realmente ele ficou só com dois dedos funcionando na mão esquerda, que é a mão que você faz os acordes, né, no violão. uhum, Pô, ele conseguiu desenvolver um sistema, um jeito de tocar único, que influencia todo mundo até hoje. Assim. Então, quando você tem a arte dentro de você, de alguma forma ela vai sair. E uhum, eu acho que você tem que ser o mais livre possível para deixar solto a vontade de fazer qualquer coisa. uhum, Porque tem um poema bonito do Bukowski, né, que chama Estilo, né?
Aí ele fala, estilo é a resposta para qualquer coisa. Aí, aí ele fala, pô, eu conheço é, muitos cachorros que têm mais estilos do que homem. Aí ele vai Uhum. falando, gato tem mais estilo que cachorro. Eu conheci mais homens na prisão porque ele foi preso à noite dele. Com estilo do que homens fora da prisão. Aí Uhum. ele fala, aí uma hora ele fala uma coisa bacana aqui. Qualquer coisa pode ser arte. Abrir uma lata de sardinha pode ser arte. Falar pode ser arte. Hemingway, quando estourou os miolos na parede, aquilo era arte. Enfim, a arte realmente pode estar em qualquer... Não é que ela é tudo, porque Uhum. às vezes implica um pouco a história do urinol de chão, né? Uhum. Que Victoria. porque ele abriu uma porta perigosa, que é a porta de que tudo é arte, é só você Uhum. botar no museu que é arte. Então, hoje em dia, você vê, porra, quantas vezes eu fui em museu de arte contemporânea que tem um monte de lixo no chão, e você não sabe se alguém varreu o museu e esqueceu de tirar o lixo, ou se aquilo Uhum. faz parte de uma instalação, e na maior parte das vezes faz parte de uma instalação, né? Eu já fiz brincadeira de botar assim no cantinho do museu, desses museus de arte moderna, aí bota assim, sei lá, deixa a tua bolsa com um casaco jogado ali encostado na parede, de repente está um monte de gente parado olhando, Tirando apreciando. foto. Então isso é perigoso, tudo é arte. Porque se você fala que tudo é arte, é a mesma coisa dizer que nada é arte. Então eu acho que tudo pode ser arte, né? Dependendo de algumas coisas, né? Uhum. Eu acho que a arte tem que ter uma comunicação, claro que a arte, ela é não a particularidade, mas a singularidade de cada pessoa, e que e quando eu faço a minha arte, a minha singularidade, que é só meu, eu consigo passar isso para você, você consegue me entender, isso está te abrindo é, umas portas, né? Tá te abrindo o coração, está te abrindo uma comunicação, porque, cara, o mais barato, mais bacana desse mundo é a nossa troca, né? A gente Uhum. se comunicar, a gente trocar, eu te entender, tu me entender, as pessoas entenderem. E por mais que o homem seja, cada um é um, você vê que, pô, bem ou mal, tem muita coisa que é unânime, né? Uhum. Por exemplo, sei lá, um pôr do sol lindo, a pessoa tem que ser muito depressiva para chegar a olhar um pôr do sol e dizer, porra, que coisa feia, né? Uhum. Então, assim, sei lá, o Michelangelo, Leonardo da Vinci, tem uma certa unanimidade. Claro que pode ter alguém que, não, eu prefiro. E, cara, quando eu era pequeno, realmente era engraçado isso, porque a minha mãe deixou eu colar na parede, a gente tinha um monte de revista Humboldt, uma revista de Condição de Design, uma revista que tinha quadros. E aí eu, ao acaso, cortava aquelas imagens de quadro e ia colando na minha parede. A parede era só quadro, Uhum. de todos os estilos, né? Aí você tinha renascentista, tinha primitivo, tinha de tudo. Uhum. E aí, às vezes, eu, pequeno, criança, né, eu perguntava de curiosidade para ver o pessoal que trabalhava lá em casa, né? Uhum. Aí eu falava assim, qual quadro desse da parede aí que você acha mais legal? E eu achava que o cara ia pegar um renascentista, né? Uma Uhum. coisa bem figurativa. Às vezes, cara, era assim, um, um fauve, né? Uma coisa, um matisse, Uhum. uma coisa muito colorida, mas com um desenho bem simples, sem claro escuro, sabe? Uhum. Então, realmente, é, eu entendo que possa ter alguém que reclame, não acho tão bacana um Michelangelo, uma Mona Lisa, ou como eu vi, para mim eu acho que pô, a música do Chico Buarque, por exemplo, as letras e as músicas, todo mundo devia gostar.
Uhum. Eu já vi que tem gente que não gosta. Então, Uhum. existe isso também. Mas as boas artes, eu acho que existe um consenso, né, de certa Uhum. forma. É, existem exceções, porque sempre existe exceção, mas existe também um consenso. Não é meio a meio. As pessoas que ficam. Você vai na Capela Sistina, é muito difícil não ficar muito embevecido, Uhum. né? Uma ou Sim. outra pessoa pode não ficar, mas a maioria fica. Sim. Então, eu acho que dentro da. Existe a beleza, né? Primeiro, eu acho que hoje em dia virou meio pecado falar em beleza, assim, né? Pô, beleza virou uma coisa burra ou preconceituosa, ou virou muito, talvez, aquela coisa do, do supremacia Uhum. branca ocidental, né? Uhum. É, mas, pô, você vê como os chineses estão tocando música clássica, Mozart, Beethoven, Bach, melhor que todo mundo, a nova geração de chineses, porque tiveram uns grandes músicos 50 anos atrás, Yehudi Menuhin, e sabe, músicos famosos, clássicos que foram na China, porra, acordou o pessoal para aquela música. Hoje em dia os caras tocam melhor que a gente. Então, e é Uhum. uma música de tão outra origem que você pode se dizer, porra, a nossa música é uma supremacia branca, mas então como é que está pegando na China, na Coreia, pô? Uhum. Tem coisa que eu acho que é bonito para todo mundo. Então a beleza, para mim, ela existe. E não só ela existe, como ela é necessária, né? Eu não sou religioso de acreditar em Deus e o cacete, mas a gente tem uma certa religiosidade no sentido de um certo respeito à criação e, e a coisa que te enleva, né? Que para Uhum. mim é a beleza, assim, que pode ser mil tipos de beleza, porque a beleza também não é o Ken e a Barbie, né? A Uhum. beleza pode ser Sim. uma montanha, um mar, pode ter sim uma mulher super bonita, um homem bonito, um cavalo, dentro, né? O, o, aí eu acho que é uma coisa muito grega. Esses gregos acreditavam muito nessa no cosmos, na harmonia do cosmos, como se Uhum. Deus fosse isso, a harmonia. E realmente muda um pouco com o tempo, com a moda, certas Sim. coisas, a música mesmo, né? Mas as belas, música, pô, o bar é de 1700, né? E é lindo até hoje, pelo menos para mim. Eu fiz uma cópia de um retrato de bar aqui na minha casa e tinha. Tem, Uhum. na minha casa tem alinhado assim, o Uhum. quadro de bar que eu fiz para mim, para me divertir, para ver se eu conseguia fazer aquela coisa bem sabe, quadro do século XVIII, assim, aquela Uhum. coisa bem realista. Uhum. Aí eu copiei esse quadro de bar, aí botei, tem alinhado, assim, o Bob Esponja, que é um Bob Esponja que minha filha me deu quando ela era pequena, ela adorava o Bob Esponja. Uhum. E aí tem o Bob Esponja, o bar, e tinha um Cristo que eu tinha feito. Tipo assim, uns deuses assim, né, de diversas épocas. Só que o Cristo, o cara quis comprar, aí eu estava sem dinheiro, vendi. Então ficou, porque eu tinha pintado a parede e o Cristo estava lá, então ficou só a sombra dele ali. Uhum. Mas então são certos símbolos, como Jung diz, fala muito, né, do inconsciente coletivo. A gente como homens, como humanidade, né, a gente tem muita coisa em comum, Sim. né? Tem muita coisa, graças a Deus, diferente. E eu acho que a diferença é do cacete, porque a, a igualdade, né, ela, Uhum. ela não cria, né, ela é estagnada, ela não mexe. E a diferença faz você mexer e faz você crescer. Sim, Então, graças a totalmente. Deus tem. Mas tem muita coisa igual, né? Assim, no sentido de, porra, sei lá, batata frita.
raras pessoas que não gostam. Tem gente, é claro, mas, pô, né? E você falou uma coisa, assim, você falou muito sobre a liberdade, né, do artista. Você me lembrou muito uma coisa assim que o Milor Fernandes ele tinha muito, ele até fazia alguns alguns títulos, que era Milor, enfim, um escritor sem estilo, mas até na questão gráfica do Milor, ele tinha uma coisa assim muito, o estilo gráfico dele tinha muito do Steinberg, mas, por exemplo, a parte do texto dele tinha muito do Barão de Tararé. Então, assim, ele era uma mistura. E ele também falava muito sobre essa questão do estilo. Enfim, você falando sobre tudo isso, você acha que o artista deve ter um estilo ou o estilo é uma limitação para o artista em geral? Não, eu acho que o estilo é uma coisa que ele vem natural, assim. Você não vai, eu vou criar vou ver um Picasso, aí você gostou. Não vejo problema na pessoa imitar, não, sabe? Inclusive eu tenho uma brincadeira aqui em casa que isto não é, né? Começou num quadro do Magritte, que é aquele Isso Não É um Cachimbo. Aí eu fiz o cachimbo igualzinho dele, imitei o dele e escrevi Isso Não É um Magritte. Então, mudando um pouco esse questionamento. Aí eu tenho um monte de Isso Não É aqui em casa, que também é uma maneira de me permitir ter umas coisas legais que eu não paguei nada por eles, né? Porque esse cachimbo do Magritte deve custar alguns bilhões. O meu não custa nada, né? E o visual é igual ao dele. Então tem esse questionamento. Por que certas coisas, a aura do artista, o cara que fez isso é muito moderno, essa coisa como é que se diz, da autoria e antigamente não tinha autoria, você não sabia quem fez. Aquelas esculturas como que são, das catedrais, ninguém sabe quem fez, ninguém sabe quem fez o Mozart. A arte era de todo mundo. E existem tribos, cara, que o inovar é tão perigoso e tão proibido que se o cara começa a inovar muito aqueles desenhos da tribo que são todos certinhos, porque é engraçado como gente primitiva faz muita coisa geométrica. Né? E aí o cara podia até morrer, ser condenado à morte, porque esse conceito de progresso que nós ocidentais chamamos do cacete, né? E que de certa forma pode nos levar ao fim do mundo, certamente está levando, é uma coisa, isso sim é uma coisa, faz parte da nossa sociedade e civilização tecnológica, civilização ocidental, que hoje em dia a tecnológica não é mais ocidental, porque a oriental veio correndo atrás e está tão quanto. Mas tem que rever assim, o que é progresso, né? Porque realmente as pessoas... Você fala o capitalismo não é progresso, pô. Porque tem que rever esse progresso. Que progresso é esse que está levando as pessoas à morte, não só por essas guerras malucas, como por essa miséria cada vez maior. Então, pô, você hoje tem celular, tudo bem, a gente tem, eu estou usando, você está usando, mas será que a gente está muito mais feliz porque tem celular? Sim. Antigamente, porra, na época do Proust, o cara mandava uma carta, primeiro tu falava assim, se você quisesse me visitar, tu mandava uma carta para saber quando, que dia eu marcava, e quando você vinha aqui, eu te escutava, você me escutava, não era igual hoje que você vai na casa de alguém, você não consegue conversar porque o celular não para de tocar. Tinha aquele pintor, o Edgar Degas, né? Um amigo dele falou para ele assim, olha só, tem uma invenção nova que é demais. Então, você bota o trem lá na parede da tua casa e de repente quando alguém quer falar com você, ele liga lá um número e soa na tua casa. Aí você vai lá, levanta e vai atender e fala com a pessoa. Aí ele ficou pensando, falei, pô, toca uma campainha na minha casa? Aí toca. E eu tenho que levantar e ir lá atender igual um escravo.
Hum. Ele achou a coisa muito louca. Você tá, e realmente, como atrapalha, né? Eu fico impressionado quando eu vejo a obra do Michelangelo, cara. Mas é um cara que, obviamente, não tinha telefone, não tinha mulher, não tinha marido, não tinha filho, não tinha nada, só fazia. Uhum. Realmente, é um exagero. O Da Vinci, a obra dele muito mais variada no sentido de que ele não dava tanto valor à arte. A arte, para ele, era uma coisa que ele fazia de brincadeira. Ele dava Sim. valor àquelas criações que ele fazia de guerra, de máquina, de engenharia. Entrava numa loucura de mudar o curso do Rio Arno. Enfim, o Michelangelo não, era mais arte mesmo. Uhum. Mas hoje em dia, porra, por isso que hoje em dia a maior parte dos artistas, os que ganham mais, são os que fazem menos, né? O cara manda alguém fazer. Esse Jeff Koons, ele falou já muitas vezes, com orgulho, que ele não sabe desenhar uma batata, né? O cara tem uma ideia, olha só, sabe esse cachorrinho que tem em festa de criança? Eu quero fazer esse cachorrinho de metal. Aí ele manda para uma fábrica, aí tem um monte de design, tem um monte de operário, e os caras fazem um negócio para ele, e ele vende por sei lá quantos milhões de dólares. Né? Então a coisa mudou muito. Uhum. E tudo bem, eu não estou aqui de reacionário para dizer, porra, mudou, mas não tinha que mudar. Mas vamos abrir o olho, porque às vezes quando a sociedade está muito ruim, às vezes quando, né, o progresso, às vezes, quando só se pensa em progresso, progresso, tudo é novo, Sim. novo, o reacionário, aquele que não faz o novo, ele está mais progressista do que o cara que é Uhum. progressista, porque o progressista já está fazendo lá, deixa eu inventar um negócio novo, aí, tem que ser novo para ser bom, tem que ser novo. Pô, tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim. Existe velho burro, existe velho inteligente, existe jovem burro, existe jovem inteligente. Não é o novo que é Uhum. bom, né? E a Sim. gente vive muito hoje nessa sociedade, porque na tecnologia é isso, né? O que é bom? O bom é o novo, né? O meu celular é pior do que o celular que saiu ontem ou vai sair amanhã. E eu conheci até um cara que a mulher dele queria comprar, sei lá, um carro. Ele não comprava porque ele achava que o ano que vem ia ter um melhor. E o ano que vem ia ter outro melhor. Então ele não queria Nunca teve comprar. carro. A mulher, acabou que ele perdeu a mulher, né? Uhum. Mas, enfim, essa paranoia do novo, às vezes, é uma carência. Eu, às vezes, porra, comprei sei lá, um programa de computador. Pô, no dia seguinte já estão lá. Porra, você tem que, como é que é? Tem que pegar a nova versão, tem que o sistema, tem que atualizar o sistema. Você vive nessa corrida contra o tempo, que é muito merda, E tem pô. muito aquilo da obsolescência programada, né? Que é para incentivar o É, consumo. Sim. sim, claro. Me falaram, vou te falar, não sei se é verdade, porque nunca fui checar isso, mas que os primeiros carros, os primeiros Rolls Royce, eles tinham garantia de 50 anos, pô. É. Não sei se é verdade, mas realmente devia ter uma garantia grande, porque aquelas coisas não eram feitas para quebrar. E hoje, como você falou, o cara já programa aquilo, você vai jogar. O que eu tenho de lixo aqui, cara, de internet, como que chama? Impressora, Uhum. sintetizador, coisa que eu já usei muito aqui e que eram super bons e que hoje em dia não funcionam mais. Eu não sei nem que eu faço, jogo na rua para eles serem levar. Uhum. Se eu, o que eu faço com isso? E realmente parece que tem lugares onde você manda esses lixos tecnológicos que são umas lixeiras que as pessoas não sabem o que fazer mais, onde botar isso. Tem umas propagandas, assim, tem uma propaganda muito interessante dos anos 50 que eles pegam para mostrar a resistência daquelas meias, né, que as senhoras usavam na época, para mostrar como era resistente, eles pegaram dois carros em direções opostas
e amarraram a meia nos Uhum. dois carros, e aí quando eles andavam, eles ficavam parados e eles não conseguiam rasgar a meia. Sabe? Caraca. Hoje em dia a gente põe uma meia, passa 2 dias, a meia já rasgou, sabe? Claro. Sim. O interesse do capitalismo é esse, né? Fazer, fazer, fazer. E as pessoas não se dão conta. Eu ando muito puto com quem. Hoje em dia eu acho que não sei se já estão abrindo umas pessoas abrindo os olhos, mas a maioria das pessoas acham esse Elon Musk a coisa mais fofa e maravilhosa do mundo, né? Sim. Mas, cara, o cara é um cara do mal, pô. Aparece, sabe essas ficções que tinha. Não sei se ainda tem isso, mas eu vi muito esses filmes de ficção que é tipo Batman, Sim. Super-Homem, vem um maluco de algum lugar para destruir o mundo, sabe? Uhum. E esse cara, para mim, é uma pessoa meio assim, sabe? E todo mundo, isso aí é inveja, porque você não sabe ganhar dinheiro, não sei o que lá. Porra, sabe? E tem uma coisa assim que, muito por conta dos tempos de crise que a gente está, né? As pessoas tendem a tomar medidas e adotar extremismos muito grandes, né? Por exemplo, se a gente pegar a Alemanha nazista, né? A Alemanha estava um caos na época, né? As pessoas estavam passando fome. E aí quando surge Hitler, né? Que é aquela coisa austera, dizendo que vai salvar a Alemanha, com aquele discurso muito radical, as pessoas tendem a adotar, independente do nível ou do absurdo do que aquela pessoa está falando, em suas devidas proporções. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos, se a gente parar para pensar, não tem mais a mesma hegemonia que ele tinha há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Quando você começa a ter essa competição, os Estados Unidos, que é tanto um defensor do livre mercado, da globalização, ele tem um presidente que se elege com total protecionismo, que começa a ter ideias malucas de deportação, e as pessoas apoiam e fecham o olho como se aquilo fosse completamente normal, né? Inclusive um monte de imigrante que está lá dentro e não quer que venham os outros. E aí vota nele achando que vai ser muito legal e de repente está sendo posto para fora, deve estar tudo arrependido, né? Cara, é muito foda isso. E esse negócio da humilhação, que a Alemanha sofreu uma humilhação, depois ela jogou essa humilhação para cima dos judeus, dos homossexuais, dos ciganos. E aí os judeus agora estão jogando nos palestinos, e os palestinos vão jogar em alguém, porque eu acho que você cria ódio, você cria, igual essas famílias nordestinas, que um mata o outro. Aliás, não só nordestina, porque o brasileiro era meio assim, né? Você vai, um mata um, agora tem que vingar. E o outro, e no fim aquilo vai crescendo, às vezes vai virando uma cidade contra outra, um país contra outro. Porra, cara, o mundo ficou pequeno. Eu acho que já não devia mais ter país. Eu, sabe, sou super contra, como que chama isso, patriotismo, meu país é melhor, o outro, essa coisa. Porra, o país ficou pequeno, a gente sai daqui em um dia que tá longe pra cacete. A gente se comunica online na mesma hora com um cara no Japão. O nosso país tinha que ser um mundo, país de todo mundo, né? O governo tinha que ser um só, para todo mundo. Enfim, sei lá se um dia vai acontecer. Mas, cara, realmente a gente está. Os anos 70 pareciam, 60, né? 60, 70, parecia que o movimento hippie ia encontrar uma saída mais paz e amor. E durante um tempo pareceu que aquele sonho ia dar certo, de repente teve a reversão, e toda reversão ela volta lá para trás. Né? Aí a gente está ainda nessa merda, não sei como vai ser, né? Se a gente, quando é que vai voltar a se dar conta, espero que não seja tarde, porque, porra, essa mudança climática que essa gente não acredita, né? Esses milionários, ou acreditam, então de Marcel, ou não acreditam, sei lá. É um problema, né? Porque se a gente vê com o que está acontecendo no mundo, não é só aqui, mas em toda parte,
Vai ter enchente imensa, como nunca tinha tido na Alemanha, na Bélgica, na Espanha. E de repente tem um calor na França que todo mundo morre de calor. Então, a gente está meio conseguindo estragar esse planeta, né? Que tem fim, né? Não vai ser fim, espero, para a gente, mas daqui a pouco está acabando. Ele poderia não acabar, né? Durar mais. Né? Mas a gente está acabando falando de outra coisa, que é falar mais de arte mesmo, né? O assunto tá ótimo. Mas aproveitando, então, saindo um pouco da questão política, que é claro que é muito importante, né? Você já fez esculturas de pessoas muito importantes, né? A gente tem Clarice, do Nelson, né? Inclusive, o do Nelson também teve o caso de uma escultura que foi roubada e depois te chamaram para fazer, né? Para repor a escultura. Eu lembro que eu tava lendo o jornal, estava lendo a Folha de São Paulo, inclusive o Rui Castro escreveu, te mencionou lá na matéria dele, na crônica dele, falando sobre como o Nelson reagiria, né, a roubarem a imagem dele, o busto, mas enfim. Mas pensando nessas pessoas que são muito importantes para a literatura, né, como eu falei, a Clarice, o Nelson, qual que é a sua relação com a literatura, né? Eu adoro, foi uma das coisas que eu pensei fazer. De volta e meia eu escrevo uma outra coisa. Aliás, escrevi uma peça de teatro outro dia. Mas eu escrevi um livrinho, chamo de livrinho, porque é um livro pequeno e chama Carnê de Voyage, Caderno de Viagem, que são desenhos e observações sobre aquele lugar e época que eu fiz, porque é através do espaço e do tempo. Então eu gosto muito de escrever, cara. E se eu não fizesse nenhuma arte, porque eu também sou muito manual, eu gosto de mexer no barro, gosto de mexer no pincel. Mas por acaso eu velho, né, fica difícil para fazer outra coisa, espero ter cabeça ainda para escrever. E eu, às vezes, tenho vontade de escrever, nem que seja assim, a história da confecção de cada escultura dessas. Porque é interessante, porque são sempre 3 agentes, no mínimo, né? Que é a pessoa que eu estou homenageando, que eu estou fazendo, quem me encomendou e a minha história com esses dois. Porque às vezes, cara, sabe o que é outra coisa, as pessoas vêm dar palpite e falam um monte de besteira ou não besteira, mas às vezes sai briga, a família diz, pô, esse nariz dele era igual ao meu, aí o outro não deu nada, era igual ao meu, né? Sabe? É engraçado, e também o lugar onde está, e as pessoas, por exemplo, fiz Rubens Paiva 2 vezes, e instalei o Rubens Paiva bem na frente do quartel onde ele foi morto, né? E aqueles sentinelas lá olhando. Aí, às vezes, eu lá instalando, aí passavam umas pessoas, passavam uns velhos, às vezes. Esse cara tinha mais que morrer mesmo, foda, vagabundo. Aí passa um outro que fala assim, vai tomar no cu, pô, você que é um escroto, vai reacionar, filha da puta. Quando pode falar uma coisa dessa? Aí vira uma puta polêmica. Pô, eu botei também a Marielle bem na época do Bolsonaro, e todo mundo disse, isso não vai durar um dia. Pô, tá lá, até hoje. Tem um lance bacana, bem ou mal, por mais que, roubaram os óculos do... Sabe? Eu acho que as pessoas meio que respeitam, assim, no fundo acho que as pessoas gostam. A escultura, cara, pra mim eu sempre segui no meio de escultura, né? E pra mim é uma super companhia. Na minha casa tem 200, assim, mas enfim, eu vejo na rua, as pessoas sentam do lado, tomam, tiram foto. Porque, e você falou em Nelson, quando eu fiz o Nelson, né? O Nelson que está em Copacabana, não esse do cemitério, o de Copacabana, aí eu instalei ele, quando eu estava instalando ele ali na rua, aí veio uma senhora, veio andando, meio velhinha, assim, e falou assim, olha só, queria te falar uma coisa. Eu falei, que ele está ali. Aí eu falei, ele quem? O Nelson. Eu falei, eu sei, eu que botei. Não, está falando ele, o espírito. Eu sou espírita, eu sei que ele está ali, eu senti que ele está ali. Então isso para mim foi
maior elogio, né? Porque assim, o corpo é a casa do nosso espírito, né? Uhum. Então, se você faz a casa, o espírito já fica ali, já encontra um lugar. Eu não sei se o Nelson ia gostar, não, porque eu vi uma entrevista dele que ele falava, que ele era muito brincalhão também, falava muito de merda. Sim. Mas ele falou assim, eu quero ser É, esquecido. é. Porque, porra, um morto só descansa quando ele é esquecido. E aí, porra, eu fiz dois, porra. Eu Uhum. espero que ele não esteja puto comigo, né? Ele não tá nada esquecido, né? Tem uma entrevista mesmo dele falando, e ele fala bravo daquele jeito. Só você É, faz quando me esquecerem. é. É, Aí, pô, eu fiz muito, como é que se diz? Autores, né? Escritores. Fiz Lima Barreto, que está lá aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fiz por conta própria, fiz uma vaquinha com fãs e fiz uma escultura do Marcel Proust, que está na França. Aí eu fiz uma maquete do Camus, do Albert Camus, que eu gostaria de botar lá também. Essa ainda não consegui Você chegou a fazer visitar ela a bem. casa dele, né? Sim, do cacete, não é noção. Eu falei com a filha, parece paga com ele. Uma velhinha meio maluquinha, assim. Né? Mas me lembrou minha mãe, assim, bem ativa, né? E, enfim, tem um monte, tem pequenos bustos, tem grandes, fiz, claro, o que eu adoro, o Rosa, Guimarães Rosa. Tem até um projeto de fazer ele com a mulher, que a mulher dele, você sabe da história, né? Eles se conheceram, a segunda mulher, né? Eles se conheceram quando ele foi para o consulado da Alemanha, no começo da guerra, e aí ele descobriu que essa pessoa, que era secretária lá, chamada Araci, ela estava dando muito de visto falso para os judeus, passaportes falsos para os judeus fugirem e virem para o Brasil. Ela salvou muita gente e ele tomou conhecimento e ficou ajudando. Então, tem um projeto de fazer ele aqui no Rio, porque por enquanto o que eu fiz foi só um busto que está lá em Minas. Aí tem Machado de Assis, o poeta lá do Sul, agora me escapou, como é que chama aquele poeta do Sul? É o é um que morreu bem jovem. Não, vou tentar aqui na minha cara, peraí, subir aqui. Que saco, volta e meia. O Mário Quintana. Ah, tá. Mário Quintana. Enfim, tem um monte de coisa de escultura. Eu acho legal, né? Fazer. Eu não. Já fiz político, sabe? Mas político que eu antes pesquiso. Uma vez perguntaram se eu faria humor, eu disse que não faria, não. Antes, ele não estava já com essa. Não tinha feito tanta besteira, não. Era bem no comecinho, quando ele não sabia se ele era um merda. Mas aí eu fui pesquisar, fiquei na dúvida e aí não fiz. Aí, enfim, tem um Saramago, 2 Saramagos. Eu tive também falando com a mulher do Saramago, que eu fiz 2 maquetes, que eu queria botar um Saramago ali na frente da Fundação Saramago, uma português que é enrolado pra cacete. E a gente tirou nossa enrolação brasileira dos portugueses, né? Tem sempre um para falar que não, porque não sei o que, babá, e aí não saiu. Mas aí aqui eu fiz já também o Betinho, né? Foi um, e eu quero fazer Darcy Ribeiro, já tem uma maquete dele. Então eu acho que a escultura tem essa coisa eternizante pelo próprio material, né? A gente vai embora, eu vi escultura de 2000 anos atrás, agora lá na Europa, né? Então, para você tem que eternizar gente legal, né? Porque, porra... Eternizar o Moro é complicado, por exemplo. Só se for para botar ali de exemplo para nunca mais as pessoas... Preso, talvez fazer uma escultura dele preso. Pois é.
E deixa eu te perguntar, tinha um fotógrafo, inclusive era um armênio, se chamava Yusuf, um retratista, e ele, enfim, ele foi considerado um dos maiores fotógrafos, assim, que fez retratos de gente, de pessoas muito importantes, né? Ele fez do Einstein, do Martin Luther King, e ele falava que o importante para ele na fotografia era expressar na fotografia a individualidade de cada fotografado, né? Então ele buscava tentar mostrar um pouco da personalidade da pessoa na foto. Isso acontece com a escultura, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma escultura, por exemplo, da Clarice, né? Você busca, além da estética, além da fisionomia, tem alguma busca pessoal dela? Sim, tem totalmente, assim, porque realmente eu acho que o que é difícil, e aqui no Brasil muitas pessoas chamam de escultura de boneco, né? Uma vez eu tive uma namorada, chegou lá em casa, e aí estava cheio de escultura, como sempre, né? Aí ela falou assim, quem fez esse boneco todo aí? Cara, minha mãe ouviu, ficou muito puta, deu uma bronca, falando, isso aqui não é boneco, menino, isso é uma escultura. E assim, então eu tenho muito medo da minha escultura virar boneco. Boneco é o quê? É uma forma sem alma, né? Tanto é que tem aqueles bonecos assassinos, aquelas coisas. Então o ideal é você justamente buscar a alma da pessoa, né? E que vai um pouco além da forma, realmente. Até porque a abstração da escultura parece que não tem abstração, mas tem, que é um fato primeiro. De ser uma pessoa mole de carne, mas ela está de ferro ou de mármore, e ela está estática, e a gente não é estático, né? Então, por exemplo, você pode ver, não sei se você teve a ocasião de ver máscaras tiradas da cara da pessoa, não fica parecida, muito louco, porque fica uma coisa, fica meio morto, porque a pessoa, para fazer a máscara, ela tem que ficar numa expressão relaxada, fechar o olho, e aí a pessoa joga um material ali em cima da cara dela para fazer a forma. Né? Então, então fica morto, sabe? Então eu acho que para ela ficar viva, você tem que achar isso que você falou, a individualidade da pessoa, que é a alma da pessoa, que depende como você quer chamar isso, você tem que achar isso e tentar passar. Por exemplo, a Clarice era uma mulher misteriosa e chique, né? Ela, todos aqueles escritores daquela... os escritores daquela época eram todos meio apaixonados por ela. Eu tive também uma namorada que chamava Clarice, porque o pai era o Hélio Pellegrino, e então era outro apaixonado por ela, então chamou a filha deu o nome dela para a filha. O Vinícius tinha uma queda por ela? Tinha uma fila ali, né? Até o Chico, já viu? O Chico Buarque escreveu uma coisa bacana sobre ela. O Chico era garoto quando conheceu ela. E eu nunca conheci, mas eu faço muito assim, eu chamo quem estiver de mais próximo, assim. Aqui o filho dela veio ver. Eu tinha feito primeiro uma maquete, era ela andando com uma bolsa. Aí o filho falou, isso não está caracterizando muito ela, porque tem que pôr os livros, não sei o que lá. Aí a gente já mudou tudo. Aí ele queria botar ela sentada com uma biblioteca. Eu falei, cara, ela sentada ali é ótimo, mas não posso ser uma biblioteca na praia, porque é uma coisa enorme que vai servir para tapar de alguma forma ela, porque dependendo onde você estiver, os livros vão estar na frente. Fora que vai ser caríssimo você fazer uma biblioteca de livros. Então, eu optei por uma pose inventada, que era como se ela estivesse lendo, e aí chegasse alguém do lado, porque hoje a gente vive o mundo do selfie, e aquilo ali tem todo dia alguém que senta e tira foto, então é como se ela estivesse sentada e alguém chegasse sentado do lado dela e ela olha para essa pessoa, ela fecha o livro com o dedo marcando a página que ela estava. Então dá para ver ali, pelo menos se ela não é uma escritora, ela é uma leitora, né? Dá para ver pelo que eu fiz.
Então, cada uma tem meio uma característica, assim. Muitas são tiradas das fotos de poses que as próprias pessoas fizeram, ou fizeram mais de uma vez. O Nelson, eu tirei de uma foto muito boa, que o Nelson está de terno, que ele vivia, de blazer, né? Sim. Andando ali na Avenida Copacabana, e aí passam, não sei se você já viu essas fotos, passam duas garotas de biquíni, aí o Nelson de terno, olhando com aquele olhar estranho, aquelas duas moças que passavam. Inclusive, eu fiz até uma montagem uma vez que eu botei essa foto e botei a minha, que ele está na mesma pose da foto, sendo que tem vindo duas velhinhas. Aí eu falei, pô, elas foram e voltaram, e o Nelson está aqui olhando. Foram meninas e voltaram velhinhas. Uma brincadeira assim. Mas isso é muito importante. Aí eu fico mal quando eu vejo muita escultura que é só forma. Sim. E eu fico com pena que a maioria das pessoas talvez ache que é tudo a mesma coisa, né? Um boneco. Sim. Mas não é. A escultura você tem que sentir que a pessoa tem. Sim. Né? Mesmo que não seja ninguém. Até meu pai tem uma escultura aqui do meu pai de uma mulher que não é ninguém, ele tirou da cabeça dele. Mas se chega perto, se tu abraça a escultura, você sente que tem uma mulher de verdade. Sabe? Não é uma coisa, um manequim. Tem muita gente que faz escultura hoje, de preguiça, ou sei lá de quê, que compra um manequim, aí bota ele na pose que, por exemplo, está andando, bota um manequim andando, manequim de loja, né? Aí bota uma roupa nele, aí dá um spray de resina e aquela roupa seca, fica tudo duro. Aí eles tiram forma daquilo. Sabe? Por isso que você vê muita escultura hoje na praia. Eu não sei como que é São Paulo, porque no Rio tem muito mais, eu acho. Tem mais. Você vê muita gente que você vê, pô, parece que o cara molhou a roupa, que estava chovendo, que porra é essa? Que a roupa está toda grudada. É porque para botar a resina, quando você joga a resina para ela secar a roupa, ela endurece, ela molha. Então ela seca, mas ela, antes de secar, ela começa a tomar uma forma de molhada. Sim, como se você tivesse entrado na piscina. Aí isso tudo de preguiça. E não só de preguiça, como você acaba fazendo o corpo de uma pessoa que não... Primeiro que você faz o corpo, faz a cara em outro lugar, depois bota em cima daquele corpo. Já é complicado, porque... Pô, eu primeiro faço uma maquete, porque quando você faz a maquete, a relação tua para a maquete é de um gigante. Então é muito mais fácil se mexer, você vê como ela vai ficar, você não está legal, a posição vira um pouquinho. Se você começa direto para fazer uma grande, você vai acabar gostando à força, porque você não vai conseguir mudar. Então depois que eu fiz a maquete que eu aprovei, aí é fácil, porque é só aumentar ela tecnicamente, com medida, com esquadro, com compasso, você vai aumentando aquilo e você vai fazer ela igualzinho a maquete, só que maior. Né? E aí você faz um conjunto, uma coisa inteira, e não uma cabeça que você pegou e botou em cima de um corpo qualquer. Enfim, tem gente que trabalha assim. Hoje em dia também tem uma moda que eu acho que é uma merda, que as pessoas acham computador agora virou Deus, né? Então o cara acha que se ele pegar uma fotografia e mandar uma inteligência artificial botar aquilo em 3D, aí bota em 3D e manda para a impressora e acha que tá bom, cara. Então é uma merda. Sabe? Mas, enfim, tem gente que vai lá e vai... Tem gente que quer só fazer fazer uma homenagem ao deputado, não sei das quantas, na porta do shopping. Aí pega um negócio desse, escreve lá um nome, porque quando a pessoa não consegue fazer parecido, aí está lá escrito o nome, isso aqui é o fulano, deputado Roberto Jefferson. Aí eu quero, legal, fizeram uma homenagem, pô.
E aí com essa ele consegue uma grana daqui e dali, ele bota no bolso, sei lá. Sim. Mas cada um. É. Não é o meu trabalho isso. Uhum. Ah. E assim, saindo também um pouco da escultura, né? Você também tem uma coisa da música muito forte, né? E eu queria saber, assim, de onde que vem esse interesse pela música, né? Você tem, inclusive, um prêmio Mambembe, não foi? Eu fiz uma pesquisa. Tem uma Mambembe, eu tenho também um Kikito também. Uhum. Uhum. Cara, eu sempre adorei música. Minha mãe era pianista também, meu pai tocava sax mal, mas ele era muito autodidata, assim. Então ele adorava bar também. Aí ele começou a traduzir, separar as fugas de bar em vozes diferentes, começou a ensinar a gente, eu e minhas irmãs. E volta e meia ele dava umas reuniões de jazz, né? Uns amigos e tocavam em casa. Eu ficava muito deslumbrado com aquilo. Um dia eu acordei de manhã, como acordava mais cedo todo mundo, fui na sala onde tinham tocado, e aí alguém esqueceu uma trompa. Porra, eu vi aquele treco brilhando, assim, falei, porra, cara, eu quero, pai, não devolve isso não sei o quê. Aí, porra, aí ele falou, não, eu vou te ensinar clarinete. Aí ele comprou um clarinete, um vagabundo, começou a me ensinar, e ele era bom professor. Minha mãe era boa música, mas era má professora. Acabou que eu aprendi os clarinetes e não aprendi o piano, né? Aí eu fui, quando eu fui estudar, e no Brasil eu fazia sucesso na escola, porque eu era o único que tocava clarinete. Aí quando eu fui fazer música nos Estados Unidos, todo orgulhoso, assim, eu vi que, porra, todo mundo tocava. E aí eu fui tocar para o professor dizer qual é o nível que eu estava, qual aula que ele não botava. Ele fez eu tocar. Toca em uma escala, toca a escala de Mi, toca a escala de Dó, toca a escala isso, escala aquilo. Aí quando eu parei, ele olhou e falou assim, você vai ter que esquecer tudo que você aprendeu e aprender de novo. Porque meu pai tinha ensinado cheio de vício errado, né? Mas o fato é que, bem ou mal, eu tocava desde criança. Eu toco, esse clarinete eu ganhei, acho que eu tinha 7 anos, por aí. Então eu toco desde criança. E tudo que você faz desde criança fica fácil, né? Sim, você já tem a memória, né, muscular. Você está muito moldável, né? Mas o fato é que minhas irmãs não seguiram. E eu segui. Mas porque eu gostava mais, eu acho. Não é? Jeito é muito isso, né? Você gosta muito de uma coisa que você tem ocasião de fazer, você vai fazer bem. Né? Talvez minhas irmãs não gostassem tanto. Uma vez uma irmã minha falou assim, eu parei porque eu preferia ouvir. Tinha gente que tocava melhor que eu, para que eu vou ficar tocando mal se eu posso ouvir bem? Aí eu me toquei que eu tenho uma coisa muito fábia, assim, eu quero fazer, às vezes o meu jeito é melhor eu fazer do que eu entregar para alguém fazer para mim. Talvez por isso eu não seja esse artista contemporâneo de hoje que manda todo mundo fazer para ele, né? Porque eu quero fazer. Mas, voltando à música, inclusive, vou tocar em São Paulo. Vou te avisar, eu estou para ir aí, eu tenho que checar as datas, mas eu acho que é abril. Começo de abril eu vou no Sul, depois eu vou em São Paulo, aí eu vou te avisar. Ah, tá. Mas eu Deixa avisado, então, que eu vou visitar. Vou tocar agora sábado com um grupo de jazz, mas eu tenho tocado mais só em duo mesmo, com um argentino que toca um violão de 8 cordas. E eu tenho feito umas composições. Tempão que eu não compunha nada, eu estou compondo umas coisas novas para a gente juntar um disco. Hoje em dia é mais disco, né? Talvez. Se bem que é muito incrível. Esse cara, todo ano ele faz uma turnê na Europa e lá eles compram CD pra caramba, sabe? É engraçado, né? Tem um lado lá que é mais tradicional. Mais analógico, aqui, CD aqui, porra, quem quer saber disso? Virou
é um mico, né? Quase. Se bem que agora está voltando essa coisa do ciclo, né? Está voltando Uhum, o LP, né? uhum. Mas, enfim, É, tem então eu uma onda continuo. de pessoas que estão voltando a questões analógicas, né? Esses dias eu vi um anúncio, um perfil que só vende máquina de escrever, de gente que só escreve em máquina de escrever. Que engraçado. É, É. Eu tô com uma das máquinas que era do Nelson aqui, porque eu tô para entregar pro neto dele, ela nem tá aqui. Nossa, então, pô, imagina escrever na máquina. Ele escrevia na máquina, né? Aham. E deixa eu te perguntar, essa eu resolvi deixar mais para o final mesmo, que eu acho que é a pergunta mais pessoal que eu resolvi fazer. Mas o que a paternidade representou para você artisticamente, né? O que a paternidade mudou na sua percepção artística? Eu acho que a paternidade tem, é, claro que para as pessoas abertas, né, você tem que estar aberto, é o que te faz também ficar maleável e não estagnar, porque os filhos estão sempre te chamando a atenção, né? Uhum. Ah, porra, pai, isso não se fala mais, isso não se faz mais. Às vezes tu leva umas broncas. Então eu acho que você ensina um filho até 15 e depois o filho tinha que ser de 15 e você está com, sei lá, 55, e aí você passa a aprender com o filho. Uhum. Quem não tem, vira aquele cara, né, começa a se fechar dentro das suas próprias certezas, né? Então o Uhum. filho ele te renova o tempo todo e a arte é isso, né? Você está sempre aberto para o que tem de novo, para Uhum. o que estão falando, estão fazendo, porque as ideias da gente, a gente é uma reação ao mundo, né? Uhum. É o que você ouve, o que você vê, o que você fala. Né? E meus filhos, eu me lembro o Gregório pequenininho, as pessoas até falavam, pô, você dá muita confiança para esse menino. Eu estava fazendo uma série de luminárias que eu fiz, que eram como se fossem cenários, assim, elas Uhum. eram curvas e tinha uma pintura no fundo, e embaixo o chão era um mar ou uma água de resina Uhum. que acendia. Então, é uma luminária por isso, que ela acendia e ela pintava ela acendia todo aquele fundo pintado. E o Gregório era pequenininho e ficava do meu lado. Pô, pai, bota mais verdinho aqui. Bota. Aqui bota mais um azul. Ele ficava meio dirigindo. Uhum. E as pessoas dizem assim, pô, que folga esse menino fica. Acha que é o quê? Pra ficar dando palpite no seu trabalho. Eu falo, pô, deixa ele, tem que, pô. Se Sim. eu, se eu não achar, não gostar do que ele está falando, mandando, eu boto meio de brincadeira, depois tiro, mas eu acho que ele tem que soltar essa capacidade de criar. Então, Uhum. é, outro dia eu fiz uma música meio baseada, eu vi a última peça dele, O Céu da Lima, Sim. Que veio aqui pro e Brasil, né? Tava em Portugal, veio aqui pro Brasil, né? veio para o Brasil, está no Rio, daqui a pouco vai para São Paulo também. Tem que ver que é Uhum. muito bom. Tem uma hora que ele fala muito no decassílabo, né? O decassílabo heróico, essa coisa. Tá, 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 tá. Tem o Uhum. Chico Buarque, por exemplo, né? Todo dia ela faz sempre tudo, todo dia ela faz tudo sempre igual. Ou Caetano, que é tropeçava nos astros desastrados, Uhum. né? E que é uma coisa que a gente tem dentro da gente no Brasil, tem muitos poetas bons de fazer. Aí eu resolvi fazer uma música em decassílabo. Uhum. Apesar- ela não tem letra, mas a melodia é em decassílabo. Então, os filhos te abrem muito, te dão muitas ideias. Nas minhas outras filhas também, a Teodora é muito visual. Uhum. Tudo que eu faço visual, ela vem e reclama. Porra, pai, essa letra tá horrível, não sei o quê, blá, blá. Eu falei, por quê? A gente conversa. E a Bárbara, ela é muito literária, né? Uhum. Muito, ela escreve. Então, todos esses, cara, isso para mim é uma fonte da juventude, assim, da Uhum. juventude artística, né? Uhum. É muito bacana. Sim. Bom, cara, muito obrigado. Foi muito boa a entrevista. Agradeço você ter se disponibilizado.
Fiquei muito feliz quando você aceitou. Muito obrigado. Pô, depois a gente vai inverter e a gente, porque eu também fico muito impressionado com a sua, como que se diz isso? Não é velhice, não, é maturidade. Maturidade, as coisas que você escreve. Aliás, tem umas que às vezes eu fico tentando entender o que ele está dizendo aí. Às vezes não estou sabendo exatamente tudo que está acontecendo, né? E aí fico meio, mas pô, os desenhos são super bacanas. Eu não sei se você sabe, mas a gente conviveu muito com o Milor. Puta, que honra. Tem um filme que eu postei aí, que eu fiz do meu Sim, pai. eu vi que ele narrou, né? Quem gravou foi o meu, gravou e escreveu, porque o Milor, ele era justamente, ele tinha essa liberdade. Então, quando eu fui arrumar, eu fiz a exposição do meu pai, e eu fui arrumar um cara para escrever, para apresentar, um crítico desse. E os críticos todos ficaram, como meu pai tinha saído do mercado, que ele tinha abandonado a arte um tempão e voltou só velho, estava todo mundo meio com medo de dar opinião sobre ele, sabe? Com medo de se comprometer, falar que o negócio aí é bom ou ruim e dar um furo. Então, todo mundo arrumou uma desculpa que estava sem tempo. E eu ia pagar, né? Aí eu falei com o Milor topou na hora escrever sobre o meu pai, de graça, não quis ganhar nada. Escreveu um texto super bonito que eu fiz, um livro da exposição dele, com muitas fotos e muitos textos. E quem escreveu, na realidade, meu pai a gente fez uma introdução, mas o Milor escreveu, era uma grande crítica sobre a obra do meu pai, e acabava falando sobre a vida do meu pai, porque era justamente uma retrospectiva. Meu pai estava com 80 anos, né? E o Milor, uma hora, fala assim, enquanto vivemos, ele fala, 80 anos é bom momento para recomeçar, falando da vida cíclica. Aí fala, enquanto vivemos, a vida é eterna. E aí eu falei, pô, já que você que escreveu, pô, lê esse texto para mim com sua voz, não sei o quê. Aí eu fui na casa dele e ele leu. Nossa, eu sou fascinado, assim, na obra do Milor. A primeira vez, assim, que eu entrei em contato mesmo com a obra do Milor foi numa exposição do IMS que teve em 2018. E eu fui, fiquei, fascinado. E depois, quando eu comecei a ler o material do Pasquim, né, eu tenho muita coisa do Pasquim lá em casa, eu comecei a entrar mais na obra do Milor. E aí, assim, eu acho que é o autor que eu mais leio e releio. Eu tenho muito dele. Assim, o IMS disponibilizou toda a obra gráfica dele, né? Cara, eu fico horas olhando. Eu já vi de cabo a rabo todos aqueles desenhos, aqueles rascunhos. Eu comprei a Bíblia do Caos, devorei a Bíblia do Caos, aqueles aforismos todos, aquela coisa. Que legal. Não, assim, uma coisa maravilhosa. Depois eu li 2 peças dele também, que foi Um Elefante no Caos e porra, é genial, assim, uma coisa impressionante. Assim, eu sou fascinado, assim, de fato o autor que eu mais acompanho, mais vejo, assim, ele era assim, muito inteligente, era foda. Era fora da curva. Uma época eu comecei ele ficou, vou dizer, não devia nem ser nascido, mas era quando começou essa papo de ciclovia, o Milor ficou puto com a ciclovia. Aí só fazia reclamar da ciclovia. Aí eu falei, porra, Milor, eu ando de bicicleta, né? Aí eu fiz uma caricatura, alguém me deu, eu tinha, sei lá, uma bicicleta dessas miniaturas, super bem feitas, igualzinho uma bicicleta. Tinha uma bicicleta em casa. Aí eu fiz uma caricatura em gesso, que eu pintei ela toda, o Milor pequenininho, montado naquela bicicleta meio caindo, sabe? E aí eu dei para ele, tipo assim, dizendo, você não está falando mal da bicicleta porque tu não sabe andar, né? Aí ele achou ótimo, ele deixou lá, não sei que fim levou, porque ele tinha... O Milor sabe como que era, né? Ele era casado, tinha uma família que morava ali na frente da praia, só que ele vivia no estúdiozinho dele,
que é ali numa praça, ali, Praça General Osório, e que era bonitinho, e ele era namorado como que chama? Porra, daquela moça aquela mulher que escrevia sobre informática, a Clara Roma. Donai. É, e ele estava sempre, socialmente ele estava em todo lugar com a Cora, mas nas datas, nas datas familiares, Natal, Páscoa, ele passava com a família. Mas então ele tinha esse estúdiozinho que era bacana, ele tinha uma estante com uns 500 lápis, borracha, tudo. E eu que era criativo pra caramba, né? Era um gênio, cara. Tudo, muito das charges, assim, que eu posto, tal, sempre tem uma influência, assim, dele. É uma coisa muito fora. Mudou muito como eu vejo a literatura, porque ele tinha uma coisa que o Veríssimo também tinha, de certa forma, que era uma coisa muito sintética, assim, era uma coisa pequena, tinha o haikai, né? Mas a genialidade estava justamente nessa síntese, assim, que é uma coisa que muito tem na publicidade, que é essa coisa que é uma síntese, mas é genial porque a frase ela é autossuficiente, ele não precisava de 100 páginas, ele precisava de 2 linhas, cara. Então isso para mim, cara, mudou muito como eu vejo assim a literatura, cara. Legal. Não, mas olha, muito obrigado, viu? Foi uma honra te entrevistar. Eu te acompanhava há muito tempo. Muito obrigado por você ter aceitado de novo. E, bom, quando você vier aqui para São Paulo, você me avisa que eu vou. Eu vou te falar sim, valeu. Fechou, então. Muito obrigado, viu? Valeu. Até mais, obrigado. Até mais.